Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as parábolas da Bíblia e chegamos no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, os versos do 2 ao 9, é chamado a parábola do dono da manjedoura. Parábola do dono da manjedoura. Isaías, como escritor, é provavelmente o maior escritor na língua hebraica dos escritores bíblicos aqui e também da literatura hebraica. Tá? Ele faz uso aí de uma ampla gama de recursos literários, inclusive de profecia. O vocabulário de Isaías ele é o mais extenso, tá? Ele é o mais, ele faz uso aí de um extenso vocabulário na língua hebraica. Quem quiser estudar hebraico não faz mal nenhum. Eu recomendo, oriento que a pessoa tenha, quem quer estudar a Bíblia, quem quer aprender um pouco mais, se quiser fazer teologia, faça, mas não é necessariamente obrigatório você fazer teologia. É interessante que você tenha um dicionário de hebraico, um dicionário do grego é chamado koiné, tá? Que é o grego, não é propriamente o grego antigo, porque do grego antigo tem o grego clássico da literatura e tem o grego koiné, que era o grego popular. Mas é interessante que você tenha um dicionário de hebraico, tá? Algum comentário bíblico aí que ajuda, que orienta, um dicionáriozinho de grego também, um comentário do Novo Testamento, e você aí vai estudando a área da teologia que você se interessa. Eu, por exemplo, sou muito fã da teologia sistemática. Sabe? Minha cabeça funciona bem, eu não tenho nenhum problema com a dogmática. Você aprende mais, você compreende melhor quando você tem uma noção da história da igreja, das polêmicas, das divisões, mas quem tem facilidade, quem gosta, é um caminho, mas tem outras perspectivas teológicas para você estudar a Bíblia também. A teologia bíblica, a teologia pastoral. Importante sabermos é que a palavra teologia é superestimada, tá? Deus não é objeto de estudo. O que se estuda é a revelação de Deus, o registro, o que ficou registrado, o que foi mostrado, o que foi vivido, o que foi experimentado, a verdade que permanece para as nossas vidas. E essa verdade absoluta ela é encontrada na pessoa de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em termos de parábola, nós temos a primeira parábola aqui do livro de Isaías, que é uma condenação, tá bom? Que é um juízo, é um julgamento. Ele inicia dizendo: Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz o Senhor: Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra mim. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, é a convocação daqueles que deveriam testemunhar esse julgamento. Os céus aqui, os exércitos celestiais, tá? Os anjos, os mensageiros de Deus, os seres celestiais. A terra, para o judeu, a terra de Israel era era a confirmação de que eles estavam vivendo dentro do pacto e dentro de uma aliança com Deus. A Eretz Israel, a terra de Israel, era a, a certeza de que Deus os estava abençoando, de que Deus estava confirmando o seu chamado, a sua vocação. O profeta está dizendo que a visão deles estava equivocada, tá? Ainda que eles estivessem vivendo na terra da promessa, eles não estavam satisfazendo o, o que havia sido pactuado com o Deus Todo-Poderoso. Mas o ser humano ele tem esse problema.
se ele está dentro de um pacto ou de um compromisso, via de regra, ele transfere a responsabilidade sempre para o outro. Deus será fiel. Deus não permitirá que sejamos arruinados. Deus não permitirá que sejamos derrotados. Deus não permitirá que o inimigo invada as nossas fronteiras, destrua a nossa terra, levem os nossos filhos como escravos para o cativeiro. Isaías profetizou para Judá, que é o reino do sul. O reino do norte recebeu um número muito maior de profetas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca foi por falta de aviso, advertência, nunca foi por falta de conselho ou de orientação. Foi devido à rebelião mesmo, que o reino do norte foi primeiro destruído. Agora temos Judá. Temos Judá. E Judá também está se comportando da mesma maneira que o reino do norte, que é a sua irmã lá, Israel. Israel, Judá. Israel, norte, sul, Judá. Estabelecidas as testemunhas, vem a palavra de julgamento. Aí, e nessa palavra está a parábola. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. O profeta está evocando a figura aqui dos animais irracionais, dos animais domésticos, né? O boi e o jumento. Esses animais aqui eram muito importantes na economia daquele tempo, porque a economia era basicamente a agrária, a agricultura. Era a agricultura e a pecuária, é o que sustentava, é o que movimentavam aquela nação. E Israel está sendo colocado, o reino de Judá, abaixo de um irracional. Porque a palavra de julgamento diz que até os irracionais, como o boi e o jumento, sabem reconhecer o dono e sabem de onde vem a sua provisão, de onde vem o seu alimento. Aqui ele falou muito aqui na tradução para falar manjedoura, tá? O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde fica a manjedoura. Israel, aí vem, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Esqueceram-se de que a terra foi conquistada, mas com a graça de Deus, pela graça de Deus, pelo favor divino. Foi batalha, foi luta, foi difícil, mas foi Deus quem conferiu essa graça e esse dom. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel, afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado, na rebelião, na teimosia. Os profetas aqui, via de regra, estão fazendo alusão à quebra do primeiro mandamento, ou seja, a idolatria. A nação aqui, religiosa, apesar aí dos sacerdotes, apesar dos ministérios levíticos, apesar da insistência dos profetas, apesar da linguagem de sabedoria, andava de uma forma equivocada, seguindo o caminho dos ídolos, seguindo o caminho do paganismo, seguindo o caminho da idolatria, em rebelião aberta contra o que havia sido pactuado e estabelecido com Deus. Onde mais podereis ser castigados? Está dizendo de um julgamento, está dizendo que Deus busca trazer a consciência ao arrependimento. Assim, você não entende que quanto mais você insiste por esse caminho, mais intenso fica o seu sofrimento, a sua angústia, a sua ansiedade, as suas dores. Aqui vem uma outra bela figura de linguagem descrevendo alguém tomado por um corpo ferido, um corpo machucado, um corpo todo ralado, esfolhado, um corpo que não foi tratado, e ainda assim insiste naquele caminho, insiste naquela jornada, insiste em
não curar as suas feridas, todo um corpo tomado pela inflamação, pela infecção. É uma figura de linguagem remetendo ao pecado. Não há paz no pecado. Não há paz em tentar manter. É o que a gente fala de uma vida dupla, né? E alguns chamam isso daí o pecado do religioso. Ele defende uma coisa e vive outra, ele defende uma coisa e vive outra. Por isso, a fé precisa primeiro sempre ser vivida. A verdade merece ser encarnada, a verdade merece fazer parte da nossa vida. Os discursos do povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas na madrugada da noite, satisfazendo suas próprias ambições, desejos e anseios através da idolatria e não reconhecendo que a bênção, a provisão, a salvação são dons de Deus. E o profeta continua aqui, falando da desolação da terra, falando que a cidade de Sião, aqui, a cidade de Jerusalém, era como uma palhoça, uma choça, né, em meio a uma plantação, como se estivesse ali abandonada. E a Bíblia aqui coloca essa frase aqui, o versículo 9, ela é muito interessante, ela é muito bonita. Não tivesse o Eterno, Senhor dos Exércitos, nos deixado algum sobrevivente, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Deus está dizendo que, apesar da infidelidade do povo, ele permanece fiel. Esse é um dos textos que as pessoas usam para falar do remanescente, né? Quando se fala do remanescente fiel, mesmo em meio a esse quadro generalizado de pecado, estavam aqueles que permaneciam fiéis a Deus. E entre os que permaneciam fiéis a Deus está aqui o profeta Isaías, instrumento de Deus para fazer prevalecer a palavra de Deus na mente, na consciência do povo. Eles obedeceram, alguns sim, outros não. Mas não compete a nós julgar a palavra ou julgar o mensageiro. O que compete a nós é julgar a mensagem e permitir que ela faça parte das nossas vidas e mude as nossas vidas naquilo que é necessário, naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que agrada a Deus e desagrada a nós mesmos. Porque se nós formos viver em função daquilo que nos agrada, não teria sociedade, tá? Não sejamos ingênuos de tentar culpar a religião. Até mesmo onde a religião não é muito bem-vinda ou muito bem vista em alguns sistemas políticos, em algumas ideias filosóficas aí de economia ou de política que não valorizam muito a religião, eles insistem em determinados padrões e valores que contrariam a ansiedade e os desejos naturais do ser humano. Por quê? Para que exista a sociedade, é preciso limitar o ser humano, tá bom? Porque o ser humano, ele tem uma natureza que o leva ao pecado. Quando o indivíduo vive por si, para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, via de regra, ele corre o risco de ultrapassar os limites estabelecidos. Os limites existem para a segurança de todos. E a palavra de Deus estabelece quais eram os limites para Israel, quais eram e quais são os limites, não só para Israel, mas para toda a humanidade. E em Cristo Jesus nós temos essa mensagem ampliada, ou seja, arrependei-vos, voltemos para Deus, o retorno para Deus, o retorno para o caminho estabelecido por Deus, o retorno a uma vida que busque agradar a Deus, muito mais do que a nós mesmos, tá? Por isso a Bíblia impõe limites e por isso a Bíblia fala que ainda que as pessoas vivam de forma irresponsável, como se Deus não se importasse, ele se importa sim. E ele vai julgar. E o julgamento de Deus
é verdadeiro. O julgamento de Deus é justo, o julgamento de Deus é santo, o julgamento de Deus é perfeito. Ah, mas tem gente aí que vive muito pior que eu, que faz aquilo outro e está indo tudo bem na vida dele. Olha, Deus tem um dia para julgar toda a humanidade. Eu creio que será um longo dia, mas todos seremos julgados. O cristão sabe que ele será julgado primeiro. Todo cristão sabe, todo cristão aprendeu isso. O juízo, o julgamento começa pela casa. Não precisa ficar falando para Deus castigar o ímpio, o perverso e o pecador. Deus sabe o que faz. Devemos cuidar de nós mesmos, colocar a nossa vida dentro dos limites estabelecidos por Deus. E olha que há espaço para a realização de muita coisa. Pode-se viver e viver muito. A vida em Cristo Jesus, a vida pela fé, não é uma vida de limitação, tá? Não é esse chororô todo. É que alguns são apaixonados mesmo pelo pecado. Tem uns que choram de saudade do pecado, tá bom? Tem gente que lamenta por ter que se afastar do pecado. Tem gente que sofre pelo pecado, ele é apaixonado, ele não foi purificado ainda, ele não tem permitido que o Espírito de Deus o transforme, o molde segundo a vontade de Deus, o que é uma longa e intensa jornada. Mas nós temos aqui essa bela parábola dos irracionais, que apesar de irracionais, reconhecem os seus donos e sabem de onde vem a provisão, o seu sustento. Nós não devemos ser como esse povo que ficou debaixo da condenação e da ira de Deus. Devemos reconhecer que pertencemos a Deus e que o nosso sustento, a nossa provisão vem de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.